E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui com os materiais que eu tenho em casa, né? Nós vamos reproduzir essa gravura que vocês estão vendo aqui do lado, aqui embaixo, ó, né? Um vaso e um frasco de perfume. Tô pintando num suporte já com fundo preparado, tá? É um fundo que a gente chama de arrependimento. Eu vou explicar para vocês hoje o que é o arrependimento em artes plásticas, tá? Na pintura, no caso. Nós vamos tentar chegar um pouquinho nesse efeito aqui, ó. Não sei se vocês estão reparando que a tinta amarela ou dourada tem um certo brilho, porque é uma tinta metálica, tá bom? Uma das versatilidades da pintura acrílica é que ela tem umas tintas metálicas. Eu não sei se o óleo tem, se a tinta óleo tem, eu acho que não. De bisnaga, por exemplo, eu nunca comprei. Mas a tinta acrílica, ela tem sim, ela tem as tintas metálicas, né? Tem bronze, tem prata, tem ouro. E eu usei essa tinta na pintura dessa natureza morta, né? Desses frascos aqui que vocês estão vendo. Então eu fiz aí o esboço usando um lápis verde, uma tinta verde, um lápis, depois uma tinta verde por cima, né? Pintei um pouco do fundo também do verde. E agora eu estou acrescentando o preto de fundo. Estou contornando já os objetos, né? Você já vê que já dá para ver a silhueta dos objetos. É o arrependimento que seria, né? O arrependimento é que às vezes o artista, após terminar sua obra, ou mesmo durante o feitio da sua obra, ele se arrepende de algo que ele pintou. Então ele passa um fundo por cima e pinta novamente por cima daquele erro, daquilo que não o agradou, tá? Ele pode fazer isso logo no começo, durante o tempo que ele está fazendo a pintura, ou na fase da apreciação, quer dizer, depois de um tempo, né, umas semanas que ele acabou o quadro, ele observa o quadro, aprecia o quadro e vê que tem alguma coisa ali que não o agrada, né? Ou um gesto, ou um objeto, ou uma cor que seja. Então ele parte para a fase de repintura, né? Ele pinta em cima daquilo, ele passa um fundo ou passa uma camada de tinta em cima do que aquele pintor, né? Ou refaz um esboço por exemplo, o giz de carvão, né? O lápis carvão, e pinta por cima, né? Então é chamado arrependimento. Como que se descobre isso nos quadros de artistas famosos que já morreram, né? Que já não estão entre nós? Existe a luz ultravioleta ou infravermelha, existe também o raio-x, né? Então, como às vezes a pessoa, o pintor, principalmente os pintores antigos, usavam o carvão, né? Então, com raio-x ou outras luzes, eles conseguem verificar se houve esse arrependimento ou não. E é interessante porque às vezes até mesmo o movimento você mostra nessas luzes, nesse raio-x, a mão num lugar diferente, o braço num lugar diferente, entendeu? Então é interessante. Então aí como vocês estão vendo aí, voltando aqui no quadro, já passei o fundo, passei um azul no frasco de perfume azul e aquela tinta metálica na moringa, é um vasinho de saquê esse aí. Passei uma tinta metálica. Como eu faço sempre, eu sempre espalho as cores no fundo, né, para dar uma certa harmonia no quadro. Eu acho que vocês estão talvez achando estranha essa luz que eu tenho aqui em cima de mim, mas é que hoje eu estou fazendo o vídeo em outro lugar. Estou aqui na sala e a luz daqui é bem forte, tá? Mas até que para pintar aqui, nesse quadrinho aí que eu fiz, esse motivo aí, a luz daqui ajudou bastante. Ainda não é ideal, porque dá muito reflexo. Quando dá muito reflexo no papel, que foi o caso aqui, você fica meio perdido. Às vezes você acha que você está fazendo os traços certinho, a proporção certa, e na verdade você não está, né? Aí eu estou colocando um pouco já de claros, né, azul claros, e novamente espalhando pelo fundo. Agora eu vou clarear um pouco o fundo, né, que eu achei o fundo escuro, não me agradou.
Então agora eu estou clareando um pouco o fundo. Vou deixar pouco preto e mais as cores mais claras um pouco. Aí um zoom. Chega zoom, olha o zoom aí. Aquela alça da moringuinha ali tá errada, né? Ela tá saindo da tampa. Aí eu tô dando uns contornos já de escuro, para ficar um pouquinho mais fácil para visualizar os objetos, né? E eu quis fazer nesse quadro em especial, não tem aqui na gravura, mas o reflexo dos objetos na mesa, que fica muito bonito, olha. Então eu não me preocupei muito em fazer sombra dos objetos na mesa, mas eu me preocupei em fazer o reflexo na mesa, tá? E podemos falar um pouquinho a respeito do reflexo. O reflexo, ele não é o objeto em si, né? O mesmo desenho do objeto em si na mesa, tá ok? O reflexo, olha aí, peraí que eu acho que agora eu vou consertar a tampa da moringa, que é mais no alto, ó, isso mesmo. Eu tinha desenhado ela muito embaixo, então até a moringuinha ficou bem mais alto que o frasco de perfume, mas tá bom, né? Porque não tem que ser igual, é apenas uma referência. Então o reflexo do objeto não é o desenho do próprio objeto. Por quê? Porque o reflexo às vezes mostra coisas que o objeto visto de frente não está mostrando, né? Então de repente o reflexo ele mostra o lado de baixo de um objeto, né? Vamos supor que eu tenho um piso muito brilhoso com reflexo tal e uma mesa. Então, lógico, vai ter o reflexo dos pés da mesa tal, mas vai ter o reflexo da parte de baixo do tampo da mesa no chão, entendeu? Então, o reflexo às vezes ele mostra outros ângulos do objeto e não somente o objeto em si. Mostra até um pouco mais ou um pouco menos, né? Porque daí você também não vê a parte de cima da mesa, no caso de uma mesa, do reflexo de uma mesa no chão. Então, o reflexo é isso. Ele não é só o reflexo do objeto, às vezes ele mostra um pouquinho mais, tá? E aí eu tô colocando também agora os claros, né, na moringuinha. E tem um detalhe na moringa que na foto não mostra, mas esse retângulo aí em azul e os desenhos no centro, tá do outro lado da moringa, tá? É que eu queria a alça da moringa virada para esse lado aí. Então o detalhe ficou do lado de trás. Depois se der eu ponho aqui embaixo. Ou aqui do lado que seja, o detalhe dessa moringa, desse desenho, tá ok? Vocês vão ver aí. E façam isso também, pegam um objeto na casa de vocês, algumas tintas, né? Pode ser, só tiver a tinta branca e preta, vocês podem fazer ao zoom de novo. Olha aí os detalhes dos riscos, né? Com o pincel da tampa. Só tiver a tinta branca e preto, faz uma pintura monocromática, né? Com tons de cinza, né? Branco, preto, cinza, vai ficar legal também, tá? Ainda mais se você for contornar depois como eu fiz aqui, eu já estou com a língua presa. Se vocês forem contornar o desenho depois, com preto vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Contornando com preto, mesmo que você faça um desenho monocromático, vai aparecer legal, vai ficar bom. Agora colocando os brancos, né, os detalhes em brancos para dar uma certa luz pro desenho e arrumando também, né? Com o branco você pode arrumar os contornos, tal. E nesse desenho foi um pouquinho mais além, quer ver? Eu usei uma brush pen, ou pen brush, que seja, que é uma caneta que parece um pincel, né? Ela é muito boa para corrigir. Olha aí eu colocando os brancos em cima dos reflexos na mesa. Importante isso, para você realmente dar a aparência que é um reflexo. E o desenho pode virar, viu? Não sei se vocês já ouviram falar que não pode virar, mas a pintura você pode virar o quadro, você pode virar o desenho do jeito que você quiser, de ponta cabeça, do jeito que for melhor para você pintar, tá? Não tem essa regra não. Olha aí a brush pen ou a caneta pincel, né?
ela facilita você fazer alguns detalhes que nem eu estou fazendo aí. E como ela aparece mais, é uma cor mais forte, dá para fazer bastantes contornos. Dá para arrumar legal as coisas, entendeu? Aí inventei um nome pro perfume e o detalhe ali do desenho que tem realmente nesse frasco, nessa moringa de saquê. Ó, novamente dando uns retoques no contorno com branco. Então hoje a gente pode falar, né, sobre o tal do arrependimento, o que é, e sobre o reflexo também. Aí o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, tá? E se inscreva no canal. Até a próxima, gente. Abraço.